Pronto, Estamos aqui pronto. novamente para esse belíssimo primeiro encontro do ano de 2026. É o primeiro, né? Uhum. Do ano de 2026. Depois do nosso querido amigo André voltar de uma vivência de forró que quase fez ele desaparecer, ele secar por dentro e desaparecer, mas está aqui, graças a Deus. Graças a Deus. A Isoca É. segue fazendo os seus rabisquinhos, ou o rabisquinho delas agora. É a próxima foto do perfil do grupo. É. E estamos aqui reunidos essa noite maravilhosa para continuar nossa leitura do livro Os Quatro Compromissos, de Dom Miguel Ruiz. Estamos no capítulo 6 e vamos começar a ler ele agora. Capítulo 6, que se chama O Caminho Tolteca para a Liberdade, quebrando velhos compromissos. Vamos nessa? Bora. Bora. Então bora. Todos falam sobre liberdade. Ao redor do mundo, diferentes pessoas, raças e países estão lutando por ela. Mas o que é liberdade? Nos Estados Unidos, costumamos dizer que vivemos num país livre. Mas somos realmente livres? Somos livres para ser quem realmente somos? A resposta é não, não somos livres. A liberdade está relacionada com o espírito humano, a liberdade de ser quem realmente somos. O que nos impede de ser livres? Culpamos o governo, o tempo, a religião, culpamos Deus. Quem nos impede de ser livres? Nós nos impedimos. O que realmente significa a liberdade? Algumas vezes nos casamos e dizemos que perdemos nossa liberdade. Depois nos divorciamos e ainda assim não nos libertamos. O que nos impede? Por que não podemos ser nós mesmos? Temos lembranças de muito tempo atrás, quando costumávamos ser livres e amávamos ser livres, mas esquecemos o que a liberdade realmente significa. Se olharmos para uma criança que tem 2 ou 3 anos, talvez 4, estamos em frente a um ser humano livre. Por que ela é livre? Porque sempre faz o que deseja. O ser humano é completamente selvagem. Assim como uma flor, uma árvore, um animal que não foi domesticado, selvagem. E se observarmos os seres humanos que possuem 2 anos de idade, descobrimos que na maior parte do tempo eles exibem um grande sorriso no rosto. Estão se divertindo. Estão explorando o mundo. Não têm medo de brincar. Têm medo quando se machucam, quando sentem fome, quando algumas de suas necessidades não são satisfeitas. Contudo, não se preocupam com o passado, não se importam com o futuro e só podem viver no momento presente. Crianças muito pequenas não têm medo de expressar o que sentem. São tão sensíveis ao amor que, se perceberem amor, derretem-se em amor. Não têm medo de amar. Essa é a descrição de um ser humano normal. Assim como as crianças, não estamos com medo do futuro ou envergonhados pelo passado. Nossa tendência normal é apreciar a vida, jogar, explorar, ser feliz e amar. Close the chapter. Fim do capítulo. Hum. Mas o que aconteceu com o ser humano adulto? Por que somos tão diferentes? Por que não somos selvagens? Do ponto de vista da vítima, podemos dizer que algo triste aconteceu conosco. E do ponto de vista do guerreiro, podemos dizer que o que nos aconteceu é normal. Temos o livro da lei, o grande juiz e a vítima governando nossas vidas. Não somos mais livres porque o juiz, a vítima e o sistema de crenças não nos permitem ser quem realmente somos. Uma vez que nossas mentes foram programadas com tanto lixo, não somos mais felizes. Essa corrente de treinamento de indivíduo para indivíduo, de geração a geração, é perfeitamente normal na sociedade humana. Não é preciso culpar seus pais por ensinar você a ser como eles. Que outra forma poderiam ensinar, além da que já conhecem? Fizeram o melhor possível, e se fizeram você sofrer, foi devido à própria domesticação deles, dos medos e crenças deles. Eles não possuíam controle sobre a programação que recebiam. Portanto, não poderiam ter se comportado de maneira diferente. Não há necessidade de culpar seus pais ou qualquer outra pessoa, incluindo você mesmo, por tê-lo feito sofrer na vida. É tempo de parar com esse sofrimento.
Está na hora de libertar-se da tirania do juiz, trocando a fundação dos seus próprios compromissos. É hora de libertar-se do papel de vítima. Seu eu verdadeiro ainda é uma criança que não chegou a crescer. Algumas vezes ela até aparece quando você se diverte, ou quando está jogando, escrevendo poesias, tocando piano. Enfim, expressando-se de alguma forma. Esses são os momentos mais felizes de sua vida. Quando o eu verdadeiro se liberta. Quando você não se importa com o passado e não se preocupa com o futuro, você fica como uma criança. Mas existem algumas coisas que mudam tudo. Nós chamamos de responsabilidades. O juiz diz: espere um segundo, você é responsável, tem coisas para fazer, precisa trabalhar, precisa frequentar a escola, ganhar a sua vida. Todas essas responsabilidades nos vêm à mente. Nossa expressão se altera e nos tornamos sérios outra vez. Se você observar as crianças brincando de adultos, vai perceber que as expressões delas mudam. Vamos fingir que sou um advogado. E logo os rostinhos se transformam, assumem o rosto do adulto. Vamos para o tribunal, e esse é o rosto que enxergamos. Somos ainda crianças, mas perdemos nossa liberdade. A liberdade que estamos procurando é a liberdade de sermos nós mesmos, de nos expressarmos. Mas se examinarmos nossas vidas, veremos que na maior parte do tempo fazemos coisas para agradar os outros, apenas para ser aceitos por eles, em vez de viver nossas vidas para agradar nós mesmos. É o que acontece com a nossa liberdade. Enxergamos em nossa sociedade, em todas as sociedades ao redor do mundo, que para cada 1.000 pessoas, 999 estão completamente domesticadas. A pior parte é que a maioria de nós nem ao menos tem consciência de não ser livre. Existe algo no interior sussurrando para nós que não somos livres, mas não compreendemos o que é e por que não somos livres. O problema com as pessoas é que vivem suas vidas e nem chegam a descobrir que o juiz e a vítima governam suas mentes e, portanto, não têm uma chance de ser livres. O primeiro passo na direção da liberdade pessoal é a consciência. Precisamos estar conscientes do problema para poder resolvê-lo. A consciência é sempre o primeiro passo, porque se você não está consciente, não existe nada para mudar. Se não percebeu que sua mente está cheia de feridas e veneno emocional, não pode começar a limpar e curar os ferimentos. Portanto, continuará sofrendo. Não existe motivo algum para sofrer. Com a consciência, você pode ser rebelde e dizer chega. Você pode buscar uma forma de criar e transformar seu sonho pessoal. O sonho do planeta é apenas um sonho, nem ao menos é real. Se você entrar no sonho e começar a desafiar suas crenças, vai descobrir que sofreu todos aqueles anos por nada. Por quê? Porque o sistema de crenças no interior de sua mente é baseado em mentiras. Por isso é tão importante que você domine o próprio sonho. Por isso os toltecas se tornaram mestres do sonho. Sua vida é a manifestação do seu sonho. É uma arte. E você pode mudar sua vida a qualquer momento em que não estiver gostando. Bom, acabamos de responder muitas perguntas aqui, né? Oh, yes. Você pode mudar a sua vida a qualquer momento em que não estiver gostando. Os mestres do sonho criaram obras-primas de vida, controlavam os sonhos fazendo escolhas. Tudo tem consequências, e o mestre dos sonhos está consciente delas. Ser tolteca é uma forma de viver em que não existem líderes nem seguidores, em que você possui sua própria verdade e vive de acordo com ela. Um tolteca se torna sábio, selvagem e livre outra vez. Existem dois domínios que levam as pessoas a se tornarem toltecas. O primeiro é o domínio da consciência. Significa tornar-se consciente de quem realmente somos, com todas as possibilidades. O segundo é o domínio da transformação. Como mudar, como ficar livre da domesticação. O terceiro é o domínio da intenção. Intenção, do ponto de vista tolteca, é aquela parte da vida que torna a transformação de energia possível. É o ser vivente que, sem esforço, envolve toda a energia, ou o que denominamos Deus. Intenção é a própria vida, é amor incondicional. O domínio da intenção, portanto, é o domínio do amor. Quando conversamos sobre o caminho tolteca para a liberdade,
descobrimos que eles possuem um verdadeiro mapa para libertar-se da domesticação. Eles comparam o juiz, a vítima e o sistema de crenças a um parasita que invade a mente humana. Do ponto de vista tolteca, todos os seres humanos domesticados são doentes. São doentes porque existe um parasita que controla a mente e o cérebro. Para o parasita, a comida são as emoções negativas produzidas pelo medo. Eu sinto que eu estou exatamente nesse momento com todas essas confusões mentais acontecendo agora por conta desses movimentos todos possíveis. Uhum. Que tem um parasita se alimentando do meu medo de me mover. Oh, yes, eu também. E ele se alimenta desse mental. Então, quanto mais Quanto ai, mais você pensando, pensa, pensando, mais pensando, você pensa. pensando, mais você vai pensar, porque ele está comendo, está crescendo, está querendo mais. Mas você vai pensar. Eu tô exatamente assim. Quanto mais você pensa, mais ele come. Quanto mais ele come, mais ele cresce. Quanto mais ele cresce, mais ele quer comer. Então você tem que pensar mais. Uau. Se repararmos na definição de parasita, descobrimos que se trata de um ser vivo que vive de outros seres vivos, sugando sua energia sem nenhuma contribuição útil em troca e machucando o hospedeiro pouco a pouco. O juiz, a vítima e o sistema de crença se encaixam bem nessa descrição. Juntos formam um ser vivo feito de energia psíquica ou emocional. E essa energia está viva. Claro que não se trata de energia material, mas tampouco as emoções são energias materiais. Nossos sonhos não são energia material da mesma forma, mas sabemos que existem. Uma das funções do cérebro é transformar energia material em energia emocional. Nosso cérebro é uma fábrica de emoções. E temos dito que a função principal da mente é sonhar. Os toltecas acreditam que os parasitas, o juiz, a vítima e o sistema de crenças, controlam sua mente, controlam seu sonho pessoal. Os parasitas sonham pela sua mente e vivem sua vida por intermédio do seu corpo. Sobrevivem nas emoções que vêm do medo e se alegram com o drama e o sofrimento. Caralho, velho, é incrível como a gente sempre lê o que a gente precisa ler, né? Uhum. É. E eu tava, tipo, Minha durante o tempo que carapuça a vai gente não servir. leu, Hum. durante o tempo que a gente não leu, eu tava tipo, ai, queria estar lendo, vamos, será que não dá pra gente encaixar essa semana? Mas não, tinha que A gente esperar, porque precisava de tinha que estar ver isso hoje. para falar, é isso que está sendo vivido. Basicamente é isso, né? O medo do movimento, o medo do novo. O medo, né? Nossa, se pudesse viver sem isso. E como isso está enraizado, né? Porque foi muito interessante, né? Eu conversei com a minha mãe para comunicar sobre essa possibilidade de movimento. Para deixar aqui para a gente não esquecer no futuro, aconteceu completamente sem planejar a possibilidade de eu e Zoca mudarmos do lugar que a gente está. O lugar que a gente está é da família. E aconteceu a oportunidade da gente ir para um outro lugar, viver em comunidade com pessoas que a gente vibrou muito. Então, Henrique e Zoca do futuro aí, que interessante vai ser ver esse vídeo no futuro, saber o que aconteceu. Paz na Terra. Mas foi interessante porque eu Ai, comuniquei essa possibilidade para minha mãe e aí eu entrei em contato com o jeito de ver a vida e o mundo dela. Coisas fizeram sentido, coisas não fizeram sentido, coisas se encaixaram, coisas não se encaixaram. Mas eu percebo como houve ali uma troca desse o que eu falei de não, vamos mais devagar, vamos mais. Uhum, No fundo é um medo. sim. E ele é... Pode continuar. Não, porque o nosso corpo já sabe, né, cara? Assim, o nosso corpo vibra, nosso corpo se adoece, nosso corpo, ele sabe, ele dá os sinais. E foi muito claro quando a gente estava nesse outro lugar, o nosso corpo potente, vibrando, por mais que a gente estivesse cansado, a gente estava, mano, fazendo, vivendo, rindo, cantando, criando, fazendo exatamente o que ele fala aqui que a criança faz. Exatamente. Igualzinho. E quando a gente volta para cá, a gente percebe o corpo dando uma e levando para a mente. E é interessante ver como isso, assim,
Tem um termo que eu inventei, André, que chama atmosfera mental. Eu adorei esse termo. Que é isso. A atmosfera mental de um espaço é regida por quem habita ele, sim, mas por quem é dono do espaço, acima de tudo. Então, por mais que eu e Zoca habitemos esse espaço e com isso a gente instaure uma atmosfera mental aqui, a atmosfera mental de quem é proprietário daqui é forte. Uhum. E ao vir para cá, de certa forma, essas atmosferas mentais, elas se encontram, e aí a, a, tá fora da frequência, sabe? Aí que a gente sente, tipo, caramba, é bem diferente da gente, do jeito da gente ver, do jeito da gente agir, do jeito da gente lidar, viver o mundo, ver o mundo. Dá conflito de atmosfera. Completamente, conflito total. São duas frequências diferentes que a gente está tentando sintonizar na força, mas barulho, não tem como. As frequências só se sintonizam quando elas são iguais. Uhum. Quando elas são iguais, elas não só se sintonizam, elas se ampliam. Você coloca um som igual ao outro junto, eles parecem mais altos. Que É. interessante. Mas eu acho doido que às vezes eu fico viajando no sentido, tipo, é, às vezes a gente tem dúvida, né? Tipo, não sei se eu vou. Mas eu acho que no fundo já está decidido a Uhum. Já nossa está decidido. decisão. Nós já decidimos. Mais Sim. cedo ou mais tarde, já está decidido. A gente só precisa de um tempo para, não sei, resolver alguma coisa mental ali, não sei, mas quem toma a decisão mesmo já tomou. Completamente, André, completamente. Assim, e é isso, o coração, a única coisa que tem entre a gente fazer isso de cara e não é a mente. Porque o coração já sabe, a boca já sabe, assim, já saiu daqui, mas aí quando vem pra cá parece que tem uma. E ainda mais quando você coloca outras mentes envolvidas nisso. Quando tava entre eu e a Isoca, a gente já tava decidido. Quando eu coloquei a mente de outra pessoa nessa equação, deu uma bagunçada. Deu. Uhum. E é doideira, porque a gente vê como que o software, ele funciona e ele é forte. Uhum. Porque ele tem a potência de bagunçar e balançar a gente, que já estava meio que decidido. Porque, enfim, a gente foi criado nesse software. Então, as coisas meio que a gente fica, mas faz sentido, mas não faz sentido, mas faz É, sentido. No fundo, ouvir os outros é uma merda. É. Ouvir os outros, pedir conselho de vida é a pior idiotice que uma pessoa pode fazer. Para chegar neste ponto, tem que estar muito perdido. É. Quando eu vejo pessoas conversando, pedindo conselho de vida, eu falo, irmão, que buraco você. É isso, assim. E esse é o ponto. Comuniquei e eu não pedi conselhos, não pedi sugestões, eu só comuniquei. só Uhum. veio de graça. Veio de graça. De... Caramba, você nem pediu e veio. Não pedi, exatamente. Eu falei, ó, isso está acontecendo. E aí coloca-se a perspectiva, Que é do medo. que é a do medo. É a do, é a do medo. E é muito interessante porque é contraditório, né? Que assim, fala-se para mim, tipo, você vai deixar de estar num lugar seu para viver num lugar que não é seu, pagando por isso, sendo que essa pessoa tá em São Paulo, morando num lugar que não é dela, pagando por um negócio que não é dela. Então Uhum. assim, no fundo ela tá falando dela. Mas Uhum. é É sempre sempre assim, né? dela. É sempre É dela. sempre assim. Que loucura, né? Ninguém consegue falar através do outro. É sempre dentro É, da gente, né? é. Mas tem uma parte de mim, apesar de tudo, que tá falando aqui, irmão, espera só mais um pouquinho para essa casa ficar pronta. Então, isso é legal também. Porque com essa casa pronta, Escutar qualquer isso. coisa, pois é, qualquer coisa a gente volta, É, sabe? Não é um medo, é ter um lugar, porque se isso aqui é alugado, se outro sujeito resolve vir para cá, a gente tem um negocinho ali. E não é, vamos esperar 4 anos.
aconteceu assim, ó. O sujeito saiu, achei o pedreiro, fiz o orçamento, deram ok, tá acontecendo. Tá ligado? E vai se encerrar um capítulo. Enfim, tô divagando aqui. Tô divagando, mas Vai. tá muito sincrônico isso aqui com o que tá sendo vivido. Tá muito esclarecedor, né? Muito esclarecedor. Muito, O muito. nosso corpo já sabe, nosso corpo sabia desde o princípio. A vida ofereceu a chance da gente ficar de lá pra cá, de lá pra cá, de lá pra cá, pra sentir, sabe? Pra sentir mesmo. Enfim. Hum, Seguimos. A liberdade que procuramos é usar nossa mente e nosso coração para viver nossa própria vida, em vez da vida do sistema de crenças. Acabamos de falar isso. Quando descobrimos que a mente é controlada pelo juiz, pela vítima, enquanto o nós verdadeiro fica num canto, temos apenas duas escolhas. Uma delas é continuar vivendo da forma que somos, render-se a esse juiz e a essa vítima, e continuar vivendo o sonho do planeta. A outra é fazer como quando éramos crianças e os pais tentavam nos domesticar. Podemos nos rebelar e dizer não. Podemos declarar uma guerra contra os parasitas, contra o juiz e a vítima. Uma guerra pela nossa independência, uma guerra pelo direito de usar nossa própria mente e o nosso cérebro. Por isso, nas tradições xamanistas em toda a América, desde o Canadá até a Argentina, as pessoas chamam a si mesmas de guerreiros. E no Brasil também, viu? Muitos indígenas que eu tive contato se chamam de guerreiro. É hum, mesmo? É. Inclusive, o último que você conheceu, que a gente estava lá em Minas Gerais, o que vendia lá, que estava vendendo os trampos dele lá naquela feira, Uhum. ele falou que tratou todo mundo como guerreiro. É mesmo? É, Não tinha reparado. todo mundo. Pois estão em guerra contra os parasitas em suas mentes. Este é o real significado de um guerreiro. Aquele que se rebela contra a invasão dos parasitas. O guerreiro se revolta e declara guerra. Sermos guerreiros, porém, não significa que sempre iremos ganhar a guerra. Podemos ganhar ou perder, mas sempre damos o melhor de nós e temos uma chance de ser livres outra vez. Escolher esse caminho nos dá, no mínimo, a dignidade da rebelião e nos assegura que não seremos vítimas inocentes de nossas emoções frívolas ou do veneno emocional dos outros. Mesmo se tivermos sucumbido ao inimigo, o parasita, estaremos entre aquelas vítimas que reagiram. Na melhor das hipóteses, ser guerreiro nos fornece uma oportunidade de transcender o sonho do planeta e de alterar o sonho pessoal para um sonho que chamamos de céu. Assim como o inferno, é piada, né, mano? É muito louco, porque o lugar chama céu lá. eu saquei. Assim como o inferno, o céu é um local que só existe no interior de nossa mente. É um lugar de alegria, onde podemos ficar felizes, onde somos livres para amar e ser quem realmente somos. Podemos alcançar o céu enquanto estamos vivos. Não precisamos esperar até morrer. Deus está sempre presente e o reino dos céus se encontra em toda parte. Mas primeiro precisamos ter olhos e ouvidos para ver e ouvir a verdade. Precisamos estar livres de parasitas. O parasita pode ser comparado a um monstro com 1000 cabeças. Cada uma delas é um dos medos que temos. Se quisermos ser livres, temos de destruir o parasita. Uma das soluções é atacá-lo de frente, o que significa enfrentarmos cada um dos nossos temores, um por um. Trata-se de um processo lento, mas que funciona. A cada vez que enfrentamos um dos nossos medos, ficamos um pouco mais livres. Uma segunda forma de solucionar o problema é parar de alimentar o parasita. Se não dermos comida a ele, podemos matá-lo de fome. Para fazer isso, precisamos conseguir controlar nossas emoções. Precisamos nos abster de alimentar as emoções que derivam do medo. Isso é muito fácil de falar, mas difícil de realizar, porque o juiz e a vítima controlam nossa mente. Uma terceira solução é chamada de iniciação dos mortos. A iniciação dos mortos é encontrada em muitas escolas esotéricas e tradições ao redor do mundo, como no Egito, na Índia, na Grécia e nas Américas. Trata-se de uma morte simbólica, que mata o parasita sem magoar o nosso corpo físico. Quando morremos simbolicamente, o parasita tem de morrer.
é uma solução mais rápida do que as duas primeiras, porém muito mais difícil de executar. Precisamos de muita coragem para enfrentar o anjo da morte. Precisamos ser muito fortes. Vamos examinar mais atentamente cada uma dessas soluções. E o Henrique, de algum momento no passado, escreveu o seguinte: a primeira solução, atacá-los de frente, o que significa enfrentarmos cada um dos nossos temores um por um, ele puxou uma setinha e escreveu terapia. Ah, Uma segunda forma de solucionar o problema é parar de alimentar o parasita. Ele puxou uma setinha e escreveu meditação. A terceira solução, a iniciação dos mortos, a morte simbólica, puxou uma setinha e escreveu resultado das duas primeiras ou incidência psicodélica. uhum. Eu já vivenciei essa terceira solução Me too. através da incidência psicodélica com o auxílio de uma medicina. Eu vivenciei essa morte simbólica. Eu vivenciei essa morte do que eu achava que eu era, a morte das minhas crenças e, consequentemente, do corpo que carregava aquelas crenças, voltando para cá sem elas. Isso foi algo muito. Foi o que me colocou em movimento de viajar de mochila 2 meses depois. Algo que eu tive vontade, mas medo durante a minha vida inteira, porque, enfim, me ensinaram a ter esse medo. Mas eu concordo plenamente com quando ele fala que é muito mais difícil de executar, precisa de muita coragem e precisa ser muito forte, porque é desafiador, né? A gente não foi ensinado na nossa religião a experienciar a morte do espírito, a morte do uma morte, né? Uhum. A, a, a religião e pelo menos os ensinamentos ocidentais, eles são isso, né? Evite a morte a todos os custos, não fale dela. Quando alguém morre é ficar em silêncio o tempo inteiro. Quando no fundo a gente devia se a vida é um preparo para ela. Então assim, e tá na Bíblia isso também, né? A gente nasce da carne, mas para experienciar a vida a gente tem que morrer da carne e renascer no espírito. E eu sinto que a experiência psicodélica ela me permitiu isso. O Henrique que nasceu da carne morreu e renasceu dessa energia espiritual. Por isso que estar aqui vivenciando essas coisas de novo está sendo muito interessante. Porque são crenças que eu já vi morrerem, mas que de certa forma começaram a ganhar espaço novamente, única e exclusivamente porque eu autorizei, né? Eu sou o único responsável por isso. Mas é muito interessante ver isso acontecendo. A gente tem essa ilusão, né, de que quando desperta não volta, assim, não volta, mas É, as crenças podem voltar e o trabalho agora é lidar com elas com essa nova perspectiva. Essa ilusão de que eu acordei, então agora é só rosas e flores. É também, e muito, em muito mais abundância. Mas neste momento, agora que estamos conversando aqui, eu estou experienciando isso. Essas crenças antigas vindo para a superfície, e é daí que vem esse profundo descontentamento, Hum. essa profunda angústia. Porque em outro momento eu precisei de 26 anos de vida vivendo essa angústia para falar: não, alguma coisa tem que mudar. Agora foram 2 dias. Uhum. Essa é a diferença. É a questão da consciência, né? Agora a gente tem a consciência, ela está um pouco mais atenta. Então eu não precisei ficar 26 anos vivendo essa angústia para falar: ih, tem que mudar. Foram 2 dias, literalmente. A última experiência nossa do teatro também foram 3 meses que a gente fala: muda. Uhum. foi ainda é considerado rápido, três Pois meses. é, pois é, pois é, Às vezes a gente passa a vida inteira. pois é. Esse é o lance, assim. Sem essa prática, sem mirar nisso aqui, e falar, vou trabalhar isso aqui. Muitas, como ele fala, 999 pessoas de 1.000 morrem
Sei, mas acontece. sem botar o pezinho nesse riacho. É só para loucos, só para É só para guerreiros. loucos. É só para guerreiros. É mesmo. É mesmo. É, mas é verdade, pô. É É, tinha mesmo, uma amor. frase de um livro que eu vi no livro do Osho uma vez, que uma época eu tinha ela na geladeira de casa, que era assim: nada lhe pode ser dado antes que você morra. Olha só. Essa morte Simbólica, né? das nossas crenças, de quem a gente acha que a gente é, Uhum. Dos medos que a gente acha dos que a gente tem. medos. Loucura! Inclusive, eu li, tá aqui na estante, na minha. Tem uma parte aqui, tem vários livros, mas tem um quadradinho ali que são a minha biblioteca. Cara, uma biblioteca de maluco, né? Eu me orgulho muito dela. É só para loucos e Só guerreiros. para loucos. É. Mas tem aquela lá que você que recomendou, o Caminho das Nuvens Brancas, o Caminhante das Nuvens Ah, Brancas. Caminho das Nuvens Brancas. Puta, que livro fantástico. É um livro de poesia, né, cara? Isso que é o mais lindo. Ele é formatado como poesia, como É versos. Isso é verdade. É. deslumbrante. Isso é Que legal. deslumbrante. Eu lia todo dia, eu li um pouco, um pouco, um pouco. Pô, Roxo é foda, mano. Como eu queria ter sentado com esse homem. Eu lembro que eu lia ele na pandemia, quando tava de Nossa, lockdown. de lockdown, tava Lockdown. iniciando a sua loucura. Não, muito foda esse livro, André. Agradeço profundamente a recomendação. Todas as suas recomendações foram deslumbrantes. Ele que me recomendou o Profeta. É, eu lembro que falou Nossa, desse o Esse também é Profeta é foda, hein? paulada profeta demais. foda. Inclusive, eu Paulado. dei de presente o que a gente tinha para o Gustavo. Não sei se ele já leu, Ah, mas. é? É, É verdade, nem perguntando. é. Né, que ele tá com uma rotina bem puxada lá com o CLT dele, é pauleira, mano. É da hora, mas, mano, ele. Você imagina, para pegar 3 horas de estrada para chegar no trampo, quanto que ele não deve. Só de deslocamento são 6 horas. É, loucura. Nossa. 3 horas pra ir, 3 pra voltar? Pois é, que ele tá trabalhando lá com aquela aldeia Guarani. Caramba. E é isso, ele pega uma moto para ir até a empresa, e da empresa ele pega um carro e dirige 300 quilômetros, ele falou, não foi? Foi, mas eu não lembro se era pra ir e voltar. Ah, é, ele vai e volta todo dia. Não, então. Mas 3 pra ir e 3 pra voltar. Ah, sim. Eu não lembro se era É um caminho, 3 é um caminho. horas. Então, Caramba. eu não lembro se era. Enfim, digressão. Beijo, Gustavo. Inclusive, convidei ele para estar aqui entre nós no próximo episódio. Quem sabe ele estará entre nós. É... Ah, eu também queria levantar esse ponto para qualquer pessoa do futuro que esteja assistindo isso e acompanhando essa conversa deslumbrante. Que eu falei isso, né? Que essa terceira solução, a iniciação dos mortos, foi a que funcionou para mim. Mas ela funcionou porque eu já tinha uma base de autoconhecimento que veio da terapia e da meditação. E é por isso que muita gente entra numa pane geral quando vai tentar só o psicodélico, só a medicina. Uhum. Porque administrar essas coisas é trampo, mano. Aham. É. Assim, se eu não tivesse as práticas que eu tinha antes e mantive durante o meu período da minha vida ali que eu tive uma relação mais íntima com, com as medicinas, teria sido, eu não sei se eu teria Uhum. integrado propriamente tudo isso a ponto de conseguir fazer o que eu fiz e a ponto de estar vivenciando o que eu estou vivenciando agora, apesar da intensidade, com uma certa tranquilidade, porque É, ajuda remexe muito. as águas, velho. Remexe as águas. Eu fui. Remédio. A terapia veio, chegou pra mim depois da experiência psicodélica. É porque no fundo o psicodélico ele mostra isso pra gente. Ele fala, você quer melhorar? Começa por aí, irmão. Começa pela terra, É. pelo teu corpo, pela tua mente. O resto é consequência. Então arrume isso aí primeiro. É, isso mesmo. Que jornada, meus amigos guerreiros, que jornada. Seguimos? Estamos com o Pix? Seguimos? Eu estou disponível. Você tá disponível?
Bora? Vamos examinar mais atentamente cada uma dessas soluções. A arte da transformação, o sonho da segunda atenção. Aprendemos que o sonho que você está vivendo agora é o resultado do sonho exterior, capturando sua atenção e alimentando-o com suas crenças. O processo da domesticação pode ser chamado de sonho da primeira atenção, porque foi como sua atenção foi usada pela primeira vez para criar o primeiro sonho de sua vida. Uma forma de mudar suas crenças é focalizar esses compromissos e alterar aqueles firmados com você mesmo. Ao fazer isso, você está usando sua atenção pela segunda vez, criando assim o sonho da segunda atenção, ou o novo sonho. A diferença é que você não é mais inocente. Quando era criança, você não tinha escolha, mas agora você cresceu. Cabe a você escolher no que acreditar e no que não acreditar. Você pode escolher acreditar em qualquer coisa, e isso inclui acreditar em si mesmo. Ponto final. O primeiro passo é tornar-se consciente do nevoeiro em sua mente. Você precisa entender que está sonhando o tempo todo. Apenas com essa consciência você tem a possibilidade de transformar o seu sonho. Se você tem a consciência de que todo o drama da sua vida é o resultado do que você acredita, e o que acredita não é absolutamente real, então pode começar a mudar tudo. Entretanto, para mudar de verdade suas crenças, você precisa focalizar sua atenção sobre o que deseja transformar. Precisa saber que compromissos quer mudar antes de mudá-los. Portanto, o próximo passo é desenvolver a consciência sobre todas as crenças autolimitantes e baseadas no medo que o tornam infeliz. Faça um inventário de tudo em que acredita, todos os seus compromissos, e por meio desse processo inicie a transformação. Isso é o que os toltecas chamavam de a arte da transformação, um campo inteiro de domínio. Você adquire o domínio da transformação, alterando os compromissos baseados no medo que o fazem sofrer e reprogramando sua mente. Uma das formas de fazer isso é explorar e adotar crenças alternativas, como os 4 compromissos. Tal decisão é uma declaração de guerra para reconquistar sua liberdade das garras do parasita. Os 4 compromissos oferecem a possibilidade de extinguir a dor emocional, que pode abrir a porta para que você aproveite sua vida e inicie um novo sonho. Depende de você explorar as possibilidades do seu sonho, se estiver interessado. Os 4 compromissos foram criados para colaborar com você na arte da transformação, para ajudá-lo a quebrar compromissos limitantes e adquirir mais poder pessoal e tornar-se mais forte. Quanto mais forte você ficar, mais compromissos vai poder quebrar, até o instante em que conseguir chegar ao fundo de todos eles. Chegar ao fundo de todos os compromissos é o que chamo de ir para o deserto, onde você encontra todos os seus demônios face a face. Depois de sair do deserto, todos esses demônios se tornam anjos. Praticar os 4 novos compromissos é um grande ato de poder. Quebrar os encantamentos dos malefícios em sua mente requer enorme poder pessoal. A cada vez que você rompe um compromisso, torna-se mais poderoso. Começa rompendo pequenos compromissos que requerem menos poder. Quando eles são quebrados, seu poder pessoal irá aumentando até atingir um ponto em que você finalmente se torna capaz de enfrentar os grandes demônios em sua mente. Por exemplo, a menina que ouviu críticas ao seu canto tem agora 20 anos e ainda não consegue cantar. A forma de ultrapassar a crença de que a voz dela é feia é dizer: muito bem, eu vou tentar cantar mesmo que eu cante mal. Então ela pode fingir que alguém está batendo palmas e lhe dizendo: foi ótimo. Isso pode quebrar um pouco o compromisso, mas ainda assim ele continuará ali. Só que agora ela tem mais força e coragem para tentar outra vez e insistir até finalmente romper o compromisso. Essa é uma forma de sair do sonho do inferno. Para cada compromisso que o faz sofrer e que você deseja quebrar, será necessário fazer outro que o torne feliz. Isso vai manter o acordo se você ocupar o mesmo espaço com um novo compromisso. Então o antigo se vai para sempre e o novo ocupa seu lugar. Existem muitas crenças fortes na mente que podem tornar esse processo uma tarefa sem esperança. Por isso você precisa caminhar passo a passo e ser paciente consigo mesmo. Trata-se de um processo lento.
A forma como você está vivendo agora é o resultado de muitos anos de domesticação. Você não pode esperar mudar de um dia para o outro. Quebrar compromissos é muito difícil porque colocamos o poder da palavra, que é o poder da vontade, em cada compromisso que fizemos. Precisamos da mesma quantidade de poder para mudar um compromisso. Não podemos mudá-lo com um poder menor do que utilizamos para fazê-lo. Quase todo o nosso poder pessoal está investido em manter os compromissos que temos conosco. Isso acontece porque eles são como um vício. Somos viciados em ser da maneira que somos. Somos viciados na raiva, no ciúme, na autopiedade. Somos viciados nas crenças que nos dizem: não sou bom o bastante, não sou inteligente o suficiente, por que tentar? Outras pessoas vão fazer isso porque são melhores do que eu. Todos esses compromissos antigos que regulam o sonho de nossas vidas são resultado de inúmeras repetições. Hum. E é isso que o psicodélico faz. Ele te tira dessas recepções por algum dessas recepções? Repetições. Te faz ver de fora e te faz ver que repetição é sua por vontade ou que repetição você só fez porque te ensinaram a ser assim. Praticar os novos compromissos em sua vida é a forma de você se tornar melhor. A repetição faz o mestre. E aí, continuamos? Faltam 10 páginas. Querem deixar para semana que vem? Acho que sim. Eu acho Isso. que Tá bom, então. Continuamos Senama que vem com a porque disciplina do guerreiro. é bem denso. É Uhum. denso, Hoje, né? no Se a gente geral, ficar foi um tolo. encontro denso. Foi. Muitas, né? Muitas atualizações, muitas. Muitas atualizações e não foram atualizações lights. Né? Né? Muitos movimentos intensos, com toda certeza. O download foram muitos megas, muitos megas. Ah, Aí, se baixar 20 GB depois também de ter gastado 60 mil calorias em uma semana ai, é e, bastante coisa, né? e alimentado o parasita mais do que devia desse lado aqui, aí fica demais para o ser humano. A gente tem que ter paciência, é ou não é? É bastante informação. É sempre uma alegria inenarrável dividir esses momentos com vocês. Oh, yeah. Eu sempre saio com 10 mil vezes mais energia do que quando eu entrei. Eu desejo que todos vocês tenham a vida mais alegre, potente, criativa e poderosa que vocês possam ter e que vocês sejam muito felizes. Eu sou muito grato por ter vocês em minha vida e poder chamá-los de amigos. Eu também. E está certo? Certíssimo. Nossa, falando nisso, de entrar. Nossa, eu tô pensando nisso agora, de entrar melhor, sair melhor do que quando entrou, né? Uhum. Hum. Só sendo rápido para Não não tome seu coisa. tempo. Não tem Mas problema. assim, de experiências do forró, assim, da dança. É, mano, às vezes a dança não é para você fazer força, é uma dança, não é uma briga, né? Uhum. Então, como seria para mim, num mundo ideal, quando você entra e assim, aquelas duas pessoas que estão dançando, aqueles dois corpos, eles viram um só, né? Então, a energia de um é aproveitada para a energia do outro e a energia do outro é aproveitada para a energia de um. Quando as duas pessoas conseguem fazer isso, aquelas duas viram uma só. E é, aquilo exponencia. Uhum. Você entra com um tanto de energia e você sai com mais. E tinha uma moça lá, tinha uma moça lá que foi assim, eu até falei para ela, foi uma das pessoas que, graças a ela, graças a ela, esse festival para mim foi, foi um peso muito grande de ter sido bom por causa dela. E a gente encontrou esse lugar de um corpo usar a energia do outro. E assim, às vezes a gente estava muito cansado e a gente entrava e dançava três, quatro músicas seguidas, eu e ela, e a gente saía melhor do que quando a gente entrou.
Uau. Porra, isso não tem preço. Tipo, eu dancei com muitas pessoas e uma pessoa teve grande parte de peso para aqui essa semana valer a pena para mim. Uau. Por Cara, André, isso. que relato. Que coisa linda de ouvir. E eu lembrei disso, de você falando aqui no grupo, né? Da gente entrar, sair melhor do que quando a gente entrou e, pô, eu acho que isso aí na vida da gente ter cada vez mais isso assim, da gente sair melhor Ah, que a gente entra em qualquer coisa, né? mas, Completamente, completamente, André. Primeiro de Pra tudo, tudo. gratidão imensa por esse relato, assim, eu acho que coroou maravilhosamente esse encontro. E eu, assim, eu sei do que você está falando, porque eu sinto isso aqui. E eu e Isoca, a gente passou a conversar muito sobre isso, ficar muito atento a isso, assim, como que a gente saiu deste encontro? E o encontro pode ser uma troca verbal, pode ser uma troca de o que for. Cara, prestar atenção nisso muda, né? tem mudado bastante a nossa vida, porque a gente está fazendo exatamente o que ele fala no livro, assim, eu mereço, eu sou digno de me sentir assim, eu sou potente e posso ser ainda mais. Uhum, E quando a gente aceita isso, a gente para de aceitar aquele cansaço extremo, uhum. a gente para de aceitar aquele peso que a gente cara, eu já vivi muitas relações que eu saía esgotado. E eu vivia, eu falava, não, normal, normal. Uhum. E aí Então, quando a gente começou a sentir isso aí, eu normal. falei, normal caralho, né? Normal, caralho. É Isso normal. aí que a gente tem que ir atrás. E é normal, porque enquanto a gente não sabe do outro lado, é normal. É normal. Uhum. Te entendo perfeitamente. Nossa, a vida toda fui chamada de esponja, porque os encontros que eu tinha, eu voltava densa, porque eu meio que eu absorvia tudo que era aquele encontro. E aí, você é esponja. E eu ficava tipo, eu sou esponja. Então eu ia para esses encontros com essa consciência, mas de que, tipo, é normal, sabe? Não é algo que eu possa mudar, que Olha, eu nossa. possa ter outros encontros e absorver aquilo que eu quero absorver, aquilo que me nutre também, e não só essas coisas ruins, sabe? Sabendo que somos esponjas, e que você é esponja, tem que saber muito bem onde você vai se colocar, né? Porque você Exatamente. vai absorver. Ainda Uhum. mais nós com a sensibilidade que a gente tem. E esse teu relato da dança, André, eu acho que eleva ainda mais isso, porque nós somos baterias que andam, né? Assim, nós somos um campo eletromagnético poderosíssimo. E quando duas baterias se encontram nesse lugar e fazem essa energia rodar, é isso, ó, até me arrepiei. Eu também. Gera um campo maior ainda, então vocês se nutrem, sabe? Na conversa isso acontece? Acontece. Mas com o movimento, vocês estão colocando tudo ali em movimento. Assim, é literalmente os polos da bateria girando, assim, os polos da bateria girando, a Nossa, energia girando. Assim. literalmente. É. Literalmente. Nossa, olha, eu vou escrever um texto hoje. Escreve um texto Escreve. hoje, eu quero Esse ler esse final texto. aí foi desse relato que eu estava escutando. Você falar e eu lembrar disso, responde muita Escreve. coisa para mim. E a Total, gente André, usar total. isso como unidade de medida Hum, Exatamente. para a vida. Tipo, meu, eu tô saindo melhor do que eu entrei. uhum. Se não, Se não, tem alguma irmão, coisa errada. Mesmo que eu não saiba o que é, alguma coisa é. tá errada. É, alguma coisa E tá o que errada. eu e o Zoca temos feito é, se não, irmão, um abraço, sabe assim, não vou fazer de novo. Não vou me colocar nessa situação de novo. Até hoje a gente teve uma experiência aqui que eu acho que a gente já dividiu com você de uma visita que a gente sentiu isso. Que a gente tava, mano, a gente quase nem conversou com essa pessoa. Assim, as trocas foram poucas, mas só a presença e a frequência a gente sentia esse peso, esse peso. E é uma pessoa que, enfim, está envolvida com outros amigos nossos
que não fazem, que fazem a gente sair mais feliz do que entrou. Uhum. E o grande lance é esse, assim, gratidão por tudo, um abraço, mas não, sabe? Não tem como conviver mais, assim, é um amor próprio que é maior do que tudo. E chame de egoísmo, chame de egocentrismo, chame do que quiser, mas eu não me coloco mais nessa condição. E é isso que a gente começou a sentir aqui, sabe? Como estamos aqui, como saímos dos encontros que envolvem as pessoas que lidam com esse espaço aqui. Porque a gente saiu Uhum. de lá do jeito que você falou do forró aí. A gente saiu de lá, mano, Melhor do que entrou. poderoso. Eu ligava, eu nem precisava botar a chave para ligar o carro, eu só fazia assim, ó, brum, o carro ligava, tá ligado? Eu tô zoando. Ligar Mas carro. era assim, era tanta energia assim que a gente estava exausto fisicamente, mas assim, potência, potência. É assim que eu quero viver a minha vida. É assim que eu preciso viver minha vida, porque nós, e quando eu digo nós é André, Isoque e Henrique, nós temos missões importantíssimas nesse planeta. Uhum. E para conseguir concluí-las, nós precisamos ter essa potência de vida. Uhum. É Nossa, necessário. não, esse encontro, nossa, é potência, hein? É potência Então é o pura, André. seguinte, vocês decidem aí o que vocês vão querer fazer no aniversário. Eu Tá vou bom. atrás Tá. de você. Eu vou atrás de você. Combinadíssimo. Não, esse com certeza esse Porque, aniversário. Combinadíssimo. porque sim. É por isso. É só por isso, porque basta. Virada de ciclo de vocês, importantíssimo. Vocês vão estar juntos. E estaremos. Vai me Adorei a terra da atualizando, canastra. vai me Tá. atualizando aí, vê. Eu vou, porque assim, eu sei que eu vou sair melhor do que eu tô entrando. E basta! Pra E mim é só, sobre e isso. aí isso é suficiente. Exatamente. Paz na terra, que todos os seres sejam Paz na felizes, que terra. todos os seres possam. Como é que é o. May all beings be free. Lembra? May É, all beings be liberated. Eu adorava aquele sotaque daquele cara. Nossa, nossa, eu vive também. passando. Ah, Nossa, aquele sotaque era muito gostoso. Aquelas musiquinhas que ele cantava. Nossa. Nossa, era bom, hein? Não, e principalmente quando era a meditação da manhã, de 5 da manhã, quando eu ouvia um canto, eu falava, puta que pariu! Bom É demais. verdade, verdade. É porque é a narração do Goenka, do cara que trouxe essa sabedoria. Tipo, o último professor da linhagem do Buda que trouxe essa. ah, Aí tem a voz dele em inglês e depois uma tradução. Uhum. entendi. Que legal. Um Bom, beijo! gente, Até semana que vem. see you. Beijo pra Beijo. Valeu! vocês. Interrompe a gravação, manda pra gente e é isso aí.